Boa tarde a todos, a todas, sejam muito bem-vindos. É um prazer estar com vocês em mais esse encontro formativo, o nono encontro, a nona formação do curso de alfabetização integral. É um prazer estar com vocês em mais esse encontro. Eu me chamo Silvia Lima, vocês já me conhecem, já estive aqui com vocês em vários momentos formativos. Sou Silvia Lima, uma mulher negra, uso óculos, tenho cabelo da cor vinho, não dá para perceber na tela, da cor vinho, no formato de puff, né? Uso óculos, estou com uma blusa jeans, né? Então, uma cor azul com colar vermelho. Ao fundo, tenho aqui uma tela, uma imagem de uma menina segurando flores, de um xilógrafo pernambucano chamado Pita Paiva, e essa é a descrição. Eu começo aqui justificando a ausência da professora Maria Helena Guimarães de Castro, que é a nossa catedrática e que normalmente dialoga com vocês nesse momento formativo. Ela está em um evento aqui em São Paulo e por isso não pôde participar desse encontro, mas com certeza estará conosco no próximo, que será o nono e último, né, dessa jornada formativa. Então é um prazer, eu desejo que esse encontro seja tão bom quanto foram os outros e que represente aí mais um momento, mais um espaço de formação e muitos aprendizados. E por falar em aprendizados, já faz um tempo que nós nos encontramos, né? Então, que tal retomarmos qual foi o tema e subtemas do penúltimo encontro, né? Do último encontro, que foi o oitavo. Então, eu vou apresentar para vocês a síntese desse encontro, que foi com o professor Ivan Siqueira. Nesse encontro, vocês tiveram a oportunidade de aprender e dialogar com o professor Ivan sobre a cultura digital na alfabetização. Passamos por teorias, então, quais as teorias que sustentam tanto a alfabetização quanto a cultura digital. Falamos dos aspectos cognitivos, como as teorias interagem ou possibilitam interações em aspectos cognitivos. Trouxemos também reflexões sobre os aspectos sociais, destacando aqui quais os elementos sociais que influenciam a aprendizagem e como ela é impactada. E finalizamos esse encontro dialogando sobre cultura digital, como ela vem impactando e tende a cada vez mais impactar os processos e métodos de alfabetização. Esse momento formativo foi muito bom, vocês trouxeram várias questões e ficamos muito felizes por ter sido uma temática que nós escolhemos e com aderência e que dialoga com a necessidade de vocês. Agora, no encontro de hoje, nós daremos sequência a esse encontro formativo e o nosso convidado mais que especial é o professor Haroldo Rocha. O professor Haroldo Rocha é economista, foi secretário executivo da Educação no estado de São Paulo entre 2019 e 2021, com o qual eu tive a oportunidade de trabalhar quando éramos parceiros, né, nós do Instituto aqui com a rede de São Paulo. Foi secretário de Educação do Espírito Santo em 2 períodos, de 2007 a 2010 e 2015 a 2018. Sobre a sua gestão, é importante destacar que o Estado apresentou o melhor nível de aprendizagem no ensino médio no IDEB de 2017. Foi ainda presidente do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo, secretário de Planejamento de Vitória, Espírito Santo, diretor superintendente do Instituto Jones dos Santos Neves e professor reitor de administração da UFS, Universidade Federal do Espírito Santo. E hoje ele é coordenador geral do Movimento Profissão Docente. É um prazer estar, né, e poder contar com toda a sabedoria, toda a experiência do professor Haroldo nesse encontro formativo. Espero que vocês aproveitem muito, porque ele tem muita experiência
e muitos exemplos, né, vou poder trazer questões muito práticas que vocês sempre pedem, falando aqui da importância, né, do professor alfabetizador, e é importante de olhar com atenção e carinho para esse profissional. Então, eu convido a compor conosco e já aproveito e passo a palavra para o professor Haroldo. É um prazer, professor, tê-lo conosco. Nós que já temos parceria de algum tempo, nós com o Instituto Ayrton Senna e também com a própria cátedra, Instituto Ayrton Senna de Inovação, tanto que logo, né, semana passada nos encontramos no encontro formativo, no dia 30/7, e nesse encontro tivemos a oportunidade de dialogar sobre o tema avaliação formativa e desenvolvimento docente. E hoje a gente amplia essa conversa contigo, tendo aí mais um espaço, que com certeza será de muito aprendizado. Obrigado, Silvio. Obrigado pela generosa apresentação, pela carinhosa apresentação. Eu quero saudar todos que estão aí nos acompanhando, os cursistas, né? Professoras, professores, coordenadoras pedagógicas, coordenadores pedagógicos, diretoras, diretores, secretários, enfim, essa quantidade grande de brasileiros e brasileiras que se dedicam a cuidar das nossas crianças. Então, para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês. Me recordo quando a professora Maria Helena Castro me convidou, eu nem perguntei direito o que era, falei, topo, né? Porque eu tenho uma imensa alegria de estar com os educadores, estar com os professores, trazendo uma reflexão, sobretudo, sobre esse tema, né? De como formar o professor. Eu já adianto que eu gosto mais de falar como promover o desenvolvimento profissional do professor. Depois eu explico melhor por quê. Mas, enfim, eu topei e eu quero, Silvia, me autodescrever para que todos, né, possam acompanhar. Eu sou um homem já de bastante experiência, já tenho 67 anos, careca, cabelinho branco, estou aqui com óculos preto, de frente e azul lateralmente, com a camisa azul. Estou na minha sala aqui em São Paulo, com bastante livros aqui atrás, que é o meu trabalho principal, né? Estudar, aprender e pensar a educação brasileira. E eu quero também agradecer à cátedra Ayrton Senna, da USP de Ribeirão Preto, liderada pela professora Maria Helena Castro, e também a cátedra Sérgio Henrique Ferreira, liderada pelo professor Mozart, uma dupla de sucesso, né, que já deram e continuam dando uma imensa contribuição para o desenvolvimento da educação brasileira. Então, está aqui, tá aqui numa referência de muita qualidade, de muito trabalho em favor da educação. Então, agradeço muito, Silvia, através da sua pessoa, peço que transmita à professora e o professor Mozart a minha alegria de estar aqui. O tema, né? Meu currículo já foi apresentado, eu vivo a educação básica já há 18 anos, né? Mas antes de viver a educação básica, eu vivi a educação superior na universidade, dando aula, e a minha chegada à educação básica não foi uma busca pessoal, queria dizer para vocês, foi uma oportunidade de vida. De um dado momento, o governador me convidou para ser secretário da Educação, eu pedi tempo para pensar e não me arrependo, tanto que continuo, 18 anos depois, militando nessa área. Hoje eu lidero o Movimento Profissão Docente, que é uma organização social da sociedade civil que apoia as redes públicas gratuitamente, através de convênio de cooperação técnica, nas políticas docentes. Eu gosto de brincar, para vocês entenderem, que o nosso time do Profissão Docente, nós pensamos a professora e o professor 24 horas por dia. E pensamos no sentido de, e eu gosto de falar assim, como que o Brasil pode cuidar melhor das suas professoras e dos seus professores para que eles possam cumprir sua missão de promover o desenvolvimento cognitivo, social, de todas as crianças brasileiras. E nós apoiamos as redes públicas, evidentemente, onde passam aproximadamente 85% das crianças e dos jovens brasileiros.
Então, é disso que nós estamos falando, e eu, pessoalmente, estou absolutamente convencido de que a tarefa número 1 do nosso país é construir uma educação pública de qualidade para todas as crianças e para todos os jovens. Esse é o nosso grande desafio como nação. E, dentro desse desafio, o personagem principal, obviamente, depois das crianças e dos jovens, é a quem se destina a educação, mas quem mais contribui para o desenvolvimento das crianças e dos jovens é a figura da professora, que são a maioria, e dos professores. Por isso, a minha alegria grande de estar aqui com vocês para tratar desse tema. Eu tenho um PPT que eu vou me orientar por ele. A gente fez questão de fazer um PPT que tem até bastante texto, que depois vai ficar à disposição de vocês, tem bastante referência bibliográfica para que vocês possam aprofundar, porque o nosso tempo aqui é um tempo delimitado, mas eu quero trazer aqui algumas temáticas, alguns temas, algumas interrogações, para que vocês possam refletir e para que isso possa ajudar vocês a melhorar cada dia mais a prática que vocês desenvolvem. E eu vou retomar uma coisa que eu já falei no início, que eu gosto mais de falar eu botaria um título aí, a importância do desenvolvimento profissional dos professores alfabetizadores. Eu queria explicar isso. Por quê? Porque o tema da formação é um tema que dá a obra por acabada, né? É aquela história, estou formado, estou pronto. Isso até já teve alguma validade no passado, mas hoje não tem, né? Hoje, qualquer profissional, e sobretudo a professora e o professor, que lida com as crianças que estão em crescente mutação, porque o mundo está muito mudado e muda cada vez com maior velocidade, esse profissional ele tem que estar em permanente desenvolvimento profissional. A ideia de formação, ela passa uma ideia um pouco passiva, né? Alguém vai e forma o outro. E o desenvolvimento profissional, a meu ver, passa uma ideia mais ativa. A ideia de desenvolvimento profissional supõe que cada professor e cada professor se mobilize para se qualificar e, ao mesmo tempo, que a rede que ele pertence também desenvolva ações de apoio a ele para ele crescer como profissional. Então, assim, essa explicação, e ao longo da minha fala vocês vão ver como é que isso vai aparecendo. Então, esse é o tema que me foi proposto, que eu vou tentar cobrir com vocês. Eu começo com uma fase de uma brasileira, uma pesquisadora brasileira, uma professora, que está aí na tela, Bernadette Gatti, de quem eu gosto muito, a gente sempre troca, e ela disse isso aí, entre aspas, né? Posso dizer que alfabetizar crianças foi a atividade mais difícil da minha vida. Ensinar uma criança a pegar no lápis e escrever uma tarefa é uma tarefa árdua. É preciso acompanhar muito de perto, e por isso o professor precisa ter uma boa formação, sentir na pele a dificuldade de uma alfabetizadora. Queria comentar com vocês o seguinte, veja que coincidência, eu ontem tive a oportunidade de ir a uma sala de alfabetização lá em Curitiba, em uma escola municipal, fui levado pela secretária Maria Silvia Bacila, secretária de Curitiba, para conhecer essa escola e conhecer uma metodologia que eles adotam chamada Farol do Saber e da Inovação, que tem uma bela de uma biblioteca e um espaço maker, onde as crianças desenvolvem competências de leitura, de interpretação de texto, e desenvolvem objetos, maquetes, enfim, trabalham com a mão na massa, como se diz. Então, foi muito bom estar com as crianças, eu chego aqui com vocês energizado, porque ver as crianças e ver as professoras é uma coisa extraordinária. As crianças são sempre muito espontâneas, muito carinhosas, e isso é muito agradável, né, para o professor. Mas isso não torna a tarefa menos fácil, né? Ser professor é uma tarefa cada vez mais complexa. Mas fica aí essa frase da Bernadette para nos inspirar. Eu vou percorrer esses itens aqui, né?
uma pequena introdução, vou falar um pouquinho da história da alfabetização, o que é considerado a criança alfabetizada, e vou trazer uma série de conceitos que nós usamos no Profissão Docente, a partir da literatura internacional e a partir, né, dos desenvolvimentos que nós fazemos no Brasil. E vou trazer um flashzinho rápido sobre a formação de professores em Sobral e na cidade de Joinville. Então, vamos lá, né? Eu queria introduzir o assunto, trazendo isso aí para vocês, né? A escrita é uma das mais antigas tecnologias que a humanidade já conheceu. Sua aparição coincide com a constituição de pequenos estados na Mesopotâmia, que viram a necessidade de registrar entradas e saídas de mercadorias. A Mesopotâmia, vocês sabem, mas só para lembrar, é onde hoje é o Iraque, Síria, aqueles países ali no Oriente Médio. Ali era uma região de povos, né, originários na antiguidade e uma região que sempre foi de fluxos, né, entre os diversos continentes. Com o Renascimento, lá pelo século XV, aumentou, né, com a imprensa de livros e de textos, passou a haver uma necessidade absoluta de alfabetização, né? O Brasil mesmo, até o início do século XX, praticamente a escola no Brasil era a escola de alfabetização, né? O ginásio, que é o equivalente hoje ao fundamental, anos finais, só veio surgir mais na frente, o ensino médio mais na frente. Um jeito de trabalhar a alfabetização, e aí vocês veem essa imagem, essa é a mais famosa cartilha de alfabetização usada no Brasil, né? Caminho Suave. Eu não cheguei a estudar com ela, né? Mas muitos brasileiros foram alfabetizados a partir dessa cartilha. Então, um pouquinho assim, esse resgate, e aqui no nosso país, no início do século XX, se usou as cartilhas, lá pelos anos 1980, a partir da obra da Emília Ferreiro, né, se transformou bastante a visão de alfabetização, e, mais recentemente, depois da virada do século, a política de alfabetização se sofisticou enormemente, porque se passou a pensar muito mais a partir das crianças tendo iniciativa, né, desenvolvendo competência de leitura, de escrita, e tudo isso conectado às práticas sociais. E aí lembrar a nossa já falecida, acho que há menos de 2 anos, professora da UFMG, grande educadora e estudiosa, Magda Soares. Então, a Magda, a principal contribuição dela foi, eu diria assim, apaziguar os ânimos, apaziguar aqueles ânimos que disputavam em torno de qual é o melhor método, né, e dizer que são métodos variados, cada criança, né, se adapta melhor a um certo método, e por isso que o trabalho das alfabetizadoras, dos alfabetizadores é complexo, né? Ele precisa trabalhar com diferentes métodos, porque cada criança se adapta melhor a um certo método. E, na verdade, eu diria que cada professor acaba criando um pouquinho também do seu próprio método. Então, isso dá um pouco a escala em que vem se complexificando o processo de alfabetização no nosso país. Eu quero, quando falo isso, registrar, né, que o Brasil teve um atraso de um século em relação aos países que hoje são desenvolvidos, em termos de inclusão das crianças no ensino fundamental, na alfabetização e no Fundamental 2. O Brasil só universalizou o ensino fundamental na virada do século XX para o século XXI, enquanto os Estados Unidos, Portugal, França, Alemanha, Austrália alfabetizaram, incluíram 100% das suas crianças lá na virada do século XIX para o século XX. Isso é uma marca que o Brasil carrega, que nós precisamos superar. Eu quero também chamar a atenção do que é considerado uma criança, né, alfabetizada. Tem vários conceitos, tem uma evolução, né? Eu trago aí, né,
no Censo Demográfico de 1991, há uma definição, pessoa capaz de escrever, ler e escrever pelo menos um bilhete simples no idioma que conhece, né? A PNAD 95-99, pessoa que sabe ler e escrever um recado ou um bilhete simples. O indicador de analfabetismo funcional, que é uma pesquisa importante feita no Brasil, né? Um indivíduo proficiente elabora texto de maior complexidade, com base em elementos de um contexto dado, e opina sobre o posicionamento ou estilo do autor. E um dado importante, né? Em 2018, apenas 12% da população brasileira estavam no nível 5, que é o nível mais desenvolvido de alfabetização. E na mais recente versão da Política Nacional de Alfabetização, Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, que é do ano passado, né? Que define a criança alfabetizada com um conjunto de habilidades para aprendizagem da leitura e escrita esperado no final do segundo ano do ensino fundamental, que corresponde a 743 pontos na escala SAEB. Essas crianças devem ler textos, localizar informações na superfície textual, produzir inferência básica, escrever textos que circulam na vida cotidiana, etc. Né? Então, vejam que o próprio conceito do que é uma criança alfabetizada ele vai se complexificando ao longo do tempo, né? Porque a vida em si vai se complexificando. E, obviamente, o trabalho do educador, o trabalho do professor, o trabalho do alfabetizador, ele precisa acompanhar isso. Então, ele fica mais desafiante, e aí a gente precisa pensar como preparar melhor esse alfabetizador para cumprir a sua missão. Eu trago aqui também uma dimensão importante dessa fase da alfabetização, que é o letramento matemático. Às vezes, para muitos, quando se fala em alfabetização, só se pensa na língua, ou seja, na escrita, na leitura e na interpretação, mas é importante reafirmar que a fase da alfabetização, o primeiro ciclo do ensino fundamental, os anos iniciais, eles se destinam também ao letramento matemático. E o próprio letramento matemático vai evoluindo ao longo do tempo. Eu destaco aqui o chamado numeramento, é um nome um pouco feio, mas é a ideia de que a criança tem que desenvolver uma habilidade com os números, ela precisa saber lidar com as operações matemáticas básicas. Aliás, é importante dizer que a aprendizagem da língua, da escrita, ela, em boa medida, ocorre ainda fora da escola, mas a parte da matemática é muito mais dependente da escola, dependente do professor. E a gente sabe que no Brasil, e aí eu já toco em um problema que diz respeito à formação inicial, que ali na frente eu volto a ela. A gente sabe que os cursos de pedagogia, em geral, trabalham muito precariamente com seus professores em formação essa dimensão do letramento matemático. Então, o professor, quando vai para a rede trabalhar, ele vem já com uma lacuna do ponto de vista do letramento matemático. A BNCC tratou do tema, né, dizendo o que são as competências e habilidades, né? Raciocinar, representar, comunicar e argumentar matematicamente, estabelecendo hipóteses e levando à formulação e à resolução de problemas em uma variedade de contextos, né? É possível formular infinitos problemas sobre a realidade que um ser humano vive com a dimensão matemática, né? É quase impossível viver no mundo atual sem uma compreensão bastante desenvolvida, né, desse conhecimento humano acumulado ao longo de milênios, que é a matemática. No SAEB,
O nível 4, né, que é o nível a partir do qual a criança é considerada letrada em matemática, no segundo ano, ele prevê o que está aí na tela, compreender o que é valor posicional no sistema de numeração decimal, com números de 3 ordens, resolver problemas no campo aditivo, conhecer e nomear formas geométricas básicas, ter noção de posição, direita e esquerda, adquirir noções básicas de peso e capacidade, utilizando objetos cotidianos, enfim, uma série de competências que são listadas que a criança precisa desenvolver já nessa fase inicial da alfabetização, no primeiro e no segundo ano, portanto, com 6 e 7 anos de idade, né? Eu só estou mostrando para vocês como vai ficando mais complexo o trabalho dos professores. Eu quero aqui dizer para vocês que, quando a gente olha, né, o trabalho, a complexidade da ação do professor na alfabetização das crianças há um século atrás, ou há meio século atrás, a gente vê um grau de complexidade. Por quê? Porque nós vivíamos uma sociedade mais analógica, uma sociedade mais industrial, mais padrão. Hoje, século XXI, e cada vez mais, nós vivemos uma sociedade mais digital, uma sociedade menos padronizada, né? Alguns dizem, é uma sociedade que não é mais industrial, não é essa a atividade mais importante. A atividade mais importante são as atividades de comércio e serviços, é a troca, e isso tem encerra múltiplas possibilidades de trabalho e de ações. Então, a criança hoje, ela já chega na escola, né, com múltiplas competências, ela chega na escola já conectada com o mundo, e isso faz com que o trabalho do professor precise ser muito modificado, muito transformado. Eu diria que, se antes era mais fácil, porque bastava o professor ter um conhecimento, ensinar, transmitir esse conhecimento igual para todas as crianças, até porque as turmas de alfabetização de 50 anos atrás no Brasil eram crianças da elite econômica e da elite intelectual. Na década de 60 do século passado, de cada 4 brasileiros, apenas um acessava o ensino fundamental. E hoje, graças a Deus, né, e com muito trabalho do setor público e de várias organizações, nós conseguimos ter o ensino fundamental universalizado, ou seja, todas as crianças estão na escola. E isso traz para dentro da escola a diversidade, né? As crianças têm diferentes origens, têm diferentes cores, sexo diferente, né? Então, tem os quilombolas, tem os indígenas. É bom dizer que todos os brasileiros, na faixa etária da alfabetização, estão conseguindo ter acesso à escola, mas isso torna o trabalho do professor, eu volto ao ponto, ainda mais complexo, porque agora ele não pode dar a mesma aula, repetir os mesmos conceitos, igual para todas as crianças. O professor hoje precisa ter um olhar diferenciado, no limite, para cada criança, porque cada criança demanda uma atenção especial. Então, isso muda a qualidade do trabalho docente e exige novas metodologias de trabalho com as crianças e novas metodologias de capacitação, formação ou desenvolvimento profissional dos professores, né? A partir de agora, eu mudo um pouquinho para falar para vocês, como está na tela aí. Se fala muito de valorização do professor, né? Como falei no início, eu tenho muito repetido que o Brasil cuida muito mal dos seus professores e precisa cuidar de uma forma integral, porque se há um certo consenso
de que a educação precisa ser integral para as crianças, não só em tempo, mas, sobretudo, em diferentes abordagens, diferentes dimensões, né? Na dimensão cognitiva, na dimensão moral, na dimensão dos direitos humanos, na dimensão socioemocional, na dimensão da saúde mental. Se as crianças precisam de uma educação integral, e se a educação, a mola propulsora da melhor educação são as professoras e os professores, também os professores e professoras precisam de um cuidado integral. Então, o Brasil precisa cuidar melhor dos seus professores. O Brasil precisa, em síntese, valorizar mais os seus professores, que, na verdade, é o grande reclamo dos professores. Eu sempre ouvi, 10 anos e meio como secretário de Educação em São Paulo e no Espírito Santo, eu sempre ouvi os professores reclamarem: nós não somos valorizados. E tem muita gente que confunde valorização com remuneração. É claro que a remuneração é uma dimensão da valorização, mas eu gosto de dizer em favor dos professores. As professoras e os professores não são mercenários, precisam de cada vez melhores salários, porque tem uma vida, tem famílias, mas quando eles falam em valorização, eles estão falando de muito mais coisas além de remuneração. Eles estão falando, por exemplo, de uma formação de qualidade. Formação de qualidade é valorização do professor. E formação de qualidade começa na formação inicial, passa por aquele momento que o professor entra nas redes, que é o momento do estágio probatório, que é super mal feito. Na verdade, ninguém faz estágio probatório, e chega na formação em serviço, ou na formação continuada, ou no desenvolvimento profissional ao longo da carreira. Então, é preciso olhar para tudo isso, né? Eu não vou aqui falar para vocês só de formação continuada, porque, na verdade, o professor é um percurso, né? É um percurso inteiro. E o professor da rede pública, ele se posiciona em uma carreira, né? Vocês sabem disso. E aqui, carreira, eu não estou falando da confusão que se faz em geral. Carreira é uma lei que tem uma tabela de vencimentos. Não, estou falando aqui de carreira como toda a vida que o professor leva dentro de uma rede. E aqui eu destaco 6 elementos fundamentais da carreira que precisam estar presentes e bem cuidados. Porque uma professora e um professor só consegue mostrar e desenvolver o seu pleno potencial quando ele tem carreiras bem estruturadas e quando ele tem apoio para poder se desenvolver. Então, primeiro ponto fundamental, remuneração inicial. A remuneração inicial do professor vem melhorando no Brasil a partir da lei do piso de 2007, mas tem que melhorar muito mais, tem que continuar melhorando sempre. E não só a remuneração inicial, a carreira precisa também ter uma amplitude, quer dizer, o professor precisa, ao entrar na carreira, enxergar que ele pode ir progredindo na remuneração ao longo da sua carreira. Evidentemente, se ele fizer um desenvolvimento profissional compatível com isso, né? Então, a remuneração precisa ser competitiva, atrativa, para atrair jovens de alto valor para o magistério. Eu tenho que dizer que melhorou muito nos últimos 15 anos com a vigência da lei do piso, mas isso tem que continuar nos próximos anos. E a carreira precisa ter previsão de progressão para que o professor possa se animar e cada vez se esforçar mais a ser um bom professor e a conseguir fazer com que todas as crianças aprendam. As carreiras precisam ter regras claras, ser transparentes, né? A remuneração não pode ser um ganha X, outro ganha Y, aquele monte de gratificações que ninguém sabe. Ela precisa ser compreendida pelo conjunto dos professores. Ela precisa ser mais limpa e transparente, né? A carreira precisa ter jornadas de trabalho compatível com a educação do século XXI. Basicamente, nós estamos falando do seguinte: se no passado o professor podia estar em várias escolas, cada vez mais o professor
vai precisar estar numa escola só, concentrado, focado em um conjunto de alunos específico, para que ele possa dar atenção a todos. Então, as jornadas precisam prever que, progressivamente, um percentual maior de professores sejam focados em uma única escola, né? Se possível, integral, em tempo integral, para os alunos e para os educadores. Uma outra questão importante, a legislação prevê 1/3 de hora atividade, que é um tempo que o professor não lida direto com o aluno, é o tempo de planejamento, é o tempo de formação, é o tempo de verificar as avaliações, é o tempo, né, de dar uma atenção individualizada ao aluno, é o tempo de conviver com os colegas. Queria aqui dizer para vocês uma coisa que eu aprendi durante a pandemia, trabalhando na rede de São Paulo. O professor que só vai à escola, dá aula e vai para casa, professor que não convive com os colegas, professor que não faz formação em grupo com os colegas, ele perde em termos de saúde mental. A convivência com os pares, com os colegas, é um fator de qualidade para a saúde mental de todos os professores. Isso é muito importante. A gente não sabia disso. Nós sabíamos que professores tinham problemas de saúde mental, mas nós não sabíamos, e nem os professores sabiam, que a convivência com os pares é um fator de melhoria da qualidade da saúde mental. É importante também que o professor tenha na carreira possibilidade de fazer outras coisas, né? Tem muitos que não querem só dar aula, né? Querem também ser o coordenador pedagógico, querem ser o supervisor, querem ser o diretor da escola, querem ser o secretário de educação, e é muito bom que queiram. Todas essas funções são importantes. Então, as carreiras têm que prever isso, né? E tem uma figura nova que está surgindo na educação brasileira, que é o professor mentor. O que é o professor mentor? O mentor é um professor maduro, experiente, com habilidades para ajudar os outros a se desenvolver. Seja, esses outros podem ser um estudante de licenciatura que vai para a escola fazer um estágio, pode ser um professor que está entrando na rede depois de um concurso, pode ser um professor que já está há algum tempo na rede, mas que demanda um apoio específico para desenvolver certas competências, né? Essa figura vai surgindo na educação brasileira, silenciosamente, professor mentor, que tem certas competências, que faz desenvolvimento para outras competências e que é o grande parceiro do colega, né? Eu acho que isso, eu queria muito enfatizar isso e que vocês pensassem como que na escola de vocês, como que na secretaria de vocês podem criar, fomentar, desenvolver essa figura do professor mentor. Isso é um reconhecimento do talento, da dedicação daqueles que são verdadeiramente apaixonados pelo magistério. E, por fim, eu já mencionei isso, mas mencionar agora de forma destacada, a progressão na carreira, a melhoria na carreira, não só no sentido financeiro, né? Um professor mentor é um professor destacado, reconhecido, diferenciado. Isso é um reconhecimento, isso é uma valorização. Ele pode, inclusive, ter remuneração adicional, mas isso tem que ser por mérito, e mérito de desenvolvimento profissional, porque a identidade de professor é a competência em práticas pedagógicas. O professor que desenvolve isso, ele tem que progredir na carreira e tem que ser reconhecido como alguém capaz, por exemplo, de fazer mentoria dos colegas. Então, é muito importante que as carreiras tenham esses componentes para que o professor possa ter uma perspectiva de contínuo desenvolvimento. Eu quero aqui comentar com vocês, voltando um pouquinho, né, que eu falei, na carreira o professor já está lá. Vamos falar um pouquinho antes do professor ir para a carreira. Ele faz formação inicial, né? Porque a formação inicial de professores é importante. O investimento no professor é o melhor custo-efetividade para se obter melhoria dos resultados educacionais em um país. Isso é a literatura internacional que mostra, tem aí o texto está lá no último slide, vocês podem depois resgatar.
A figura docente é o principal fator escolar na trajetória de aprendizagem dos estudantes. Em outras palavras, né? Quem mais contribui no ambiente escolar para a aprendizagem das crianças é o professor. É claro que tem vários outros elementos, né? Se não tiver alimentação, a criança tem dificuldade de aprender. Se não tiver o transporte para muitos chegar, ele não vai aprender. Se não tiver, enfim, a merendeira que faz, se não tiver a moça do escritório, se não tiver aquela senhora que faz... Tudo isso é importante, mas o mais importante fator de geração de aprendizagem das crianças é o professor, é a professora. Isso é muito importante. Inclusive, recentemente, Profissão Docente e o Instituto Península, nós fizemos uma pesquisa para tentar dimensionar isso no Brasil. Chegamos a um número, primeiro, que vai ser aperfeiçoado, de que 60% da aprendizagem das crianças se explica pela ação do professor. Então, esse é um indicador muito importante para justificar uma atenção especial, um cuidado integral com os professores. É na formação inicial onde o professor começa a desenvolver seu repertório de práticas de alfabetização e do conhecimento de matemática. É na formação inicial. Vejam só, ele começa a desenvolver. Mas eu aprendi com a professora aqui de São Paulo, que o professor só é professor, em verdade, quando ele vai para a sala de aula. Ali é que, de fato, ele completa a sua formação. Ou seja, é no estágio probatório, né? Muito importante. Mas não há um bom professor que não faça uma boa formação inicial. Eu já fiz um comentário, né? No Brasil, o desafio da formação inicial é gravíssimo, né? É urgente enfrentar esse problema. O Ministério da Educação começou a enfrentar, tem muito trabalho pela frente, mas se o Brasil não melhorar a qualidade da formação inicial, é muito difícil melhorar a qualidade da educação. Nesse sentido, alcançar uma educação de qualidade significa fortalecer a figura docente no Brasil, a começar pela sua formação. Então, é importante a formação, o desenvolvimento profissional contínuo, é importante a remuneração, é importante o reconhecimento, que não é necessariamente, não deve ser confundido com remuneração, reconhecimento de múltiplas formas, e é importante o reconhecimento e a valorização da sociedade, né? Se vocês se lembrarem, há várias imagens sociais, públicas, que se faz dos professores. Uma delas é o professor coitadinho, né? Coitadinho do professor, né? Ele tem uma tarefa difícil, muitos alunos, etc. Coitadinho. Essa imagem não é boa para o professor, porque quem é visto como coitadinho não arranja forças para superar as dificuldades, né? Tem uma outra imagem, que é o professor herói, aqueles extraordinários que, né, mesmo em condições adversas, inventam e se reinventam e fazem coisas extraordinárias. Esses professores são importantes, né? Mas não é com um herói que nós vamos fazer uma educação para todos os brasileiros, né? E tem uma imagem última, que é a mais danosa, que é a imagem do professor doutrinador, né? Uma imagem equivocada, uma imagem cruel com os educadores, que a gente deve repudiar, né? Eu quero dizer para vocês que nós preferimos, tanto eu quanto todos nós da profissão docente, trabalhar com a imagem do professor profissional. Ele é um profissional, tem competências que os distinguem, e eu vou explicar para vocês. Uma pessoa que sabe bem química não é professor. Ela pode ser uma boa professora se ela tiver metodologia pedagógica de como ensinar química. Mas ela pode também ser uma boa profissional da indústria química. O que diferencia o professor é a competência pedagógica, né? E é isso que precisa ser desenvolvido desde a formação inicial. Indo em frente, eu já mencionei, mas só para recolocar. Quando o professor fez a formação inicial
que nós sabemos que no Brasil é super precária. Pedagogia, todas as licenciaturas são muito precárias, porque não tem prática docente. São muito teóricas e o tempo de estágio de 400 horas que é previsto, só 19% dos estudantes fazem. Por isso é precária, né? Por isso o estágio probatório é ainda mais importante. Os professores apresentam uma curva de aprendizado acentuada nos primeiros 3 a 5 anos de trabalho. Quer dizer, quando a professora chega, passou no concurso, ou passou no processo seletivo e foi para a rede, aí ela vai aprender muito, porque ela vai estar na realidade da sala de aula. Ela vai estar vivenciando a realidade das crianças, a realidade do currículo, a realidade do material didático, e ela vai estar avaliando, vai estar vendo se a criança está se desenvolvendo ou não. Esse é o verdadeiro curso de formação de professor. E isso tem que ser muito bem feito no estágio probatório, nos 3 ou 5 primeiros anos de trabalho. O estágio probatório pode funcionar como indutor de desenvolvimento de competências. Ele tem que ter um caráter formativo. O estágio probatório não pode ser a espera de completar 3 anos para se tornar efetivo. Tem que ser uma experiência marcante na vida do professor. Tem que ser o ato, o momento de completar a sua formação à luz da realidade da sala de aula dos brasileirinhos e brasileirinhas que ele vai atender. Então, aqui é um desafio grande. Queria dizer para vocês que nós estamos desenvolvendo, inclusive ontem eu estava em Curitiba, atendendo a Secretaria Estadual, que está montando um sistema de estágio probatório extraordinário, né? Que acompanha os professores que estão entrando na rede, avalia o trabalho que eles estão fazendo através do plano de aula, através das aulas que eles dão, que identifica lacunas e faz uma formação customizada a cada um de acordo com a sua necessidade. Extraordinário, está sendo uma experiência que eu acho que todo o Brasil vai ter que fazer para a gente ter melhores professores. A formação continuada, né? Como promover a melhoria da prática pedagógica, né? Aí eu quero voltar no tempo um pouquinho com vocês. Olha só, como esse tema da formação continuada de professores está preocupando nós brasileiros. Praticamente a cada 2 anos a gente tem uma tentativa de uma política nova, né? Isso aí tem 2 leituras. Primeiro, que se preocupa, porque é uma avaliação de que os professores não estão devidamente preparados para os desafios desse século XXI. Por outro lado, vejo que a cada 2 anos tem uma coisa nova, né? Aí é difícil, as coisas precisam ter continuidade. Eu me recordo muito bem do PNAEC, vocês, muitos que estão nos assistindo, devem lembrar do PNAEC. O PNAEC nasceu em 2012 e morreu em 2015, porque foi uma política federal mal formulada, que não deu resultados e que atropelou as redes. Inclusive, a rede do Ceará, que foi a inspiração, como atropelou a rede de São Paulo, que tinha um programa, atropelou a rede do Espírito Santo, que tinha um programa, e outras redes que tinham seus próprios programas que acabaram destruídos. E agora nós estamos no Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada, que está bem formulado, está bem estruturado, está bem articulado, mas a gente precisa ser muito cuidadoso para que ele, de fato, seja contínuo, né, e possa transformar a formação nesse sentido que eu vou falar para vocês. O que é uma formação continuada eficaz? A formação continuada, o foco, né, tem que ser o conhecimento pedagógico do conteúdo. Quer dizer, tem que ser a prática, as práticas pedagógicas que o professor desenvolve e que ele desenvolve com seus pares na escola. Isso, da mesma forma, tem que ser feito já na formação inicial. A aprendizagem tem que ser ativa e colaborativa. Se as crianças têm que ser mão na massa, os professores também têm que ser mão na massa, né? Aquela fase de sala de aula que um professor dá aula para vários professores, isso ficou no século XX, né? No século XXI, professor trabalhando de forma ativa e colaborativa, né? A aprendizagem entre pares é absolutamente essencial. A duração prolongada. Aí vou contar uma história para vocês. Eu, quando cheguei na educação em 2007, e eu não conhecia a educação básica,
e os professores, os diretores, os supervisores me falavam formação continuada. Eu não conseguia entender o que era, porque eu não via, né? E aí, quando eu consegui entender do que eles estavam falando, a minha reação foi a seguinte: mas isso é a maior mentira da educação, porque tudo que ela não é continuada, né? É um curso aqui, um curso acolá, um curso aqui, outro aqui, né? E a formação continuada ela precisa ser prolongada no tempo, tem que ter todo mês, toda semana, tem que ter um plano anual, aderente ao que as crianças têm que aprender segundo o currículo, né? E aí o último ponto, ela tem que ser coerente, né? Ela tem que estar alinhada com currículo, material didático e avaliação de aprendizagem. Ela precisa ser coerente nesse sentido. Então, é isso que nós estamos vendo em vários lugares do Brasil. Vou comentar aqui 2 casos, mas é o que o Brasil inteiro vai ter que fazer, uma formação continuada que nós chamamos de eficaz, né? Vou dar um detalhe um pouquinho maior aqui do que a gente entende como conhecimento pedagógico do conteúdo. Não é a didática tradicional, né? É um professor que conhece o conteúdo e que conhece as práticas docentes referentes a esse conteúdo. Ensinar química não é igual a ensinar língua portuguesa, né? Tem práticas específicas. Então, quando nós falamos conhecimento pedagógico do conteúdo, nós estamos falando dessa característica do profissional da educação, que é conhecer as práticas pedagógicas referentes ao seu conteúdo, à disciplina que ele trabalha e que ele ensina, né? O que é na prática? Saberes de como se estruturar e representar o conteúdo acadêmico, aplicados diretamente ao processo de ensino e aprendizagem de seus alunos. É óbvio que, para ter conhecimento pedagógico do conteúdo, tem que conhecer muito bem o currículo, tem que conhecer muito bem o conteúdo da sua disciplina e tem que conhecer muito bem os seus alunos. E é assim que se desenvolvem as práticas pedagógicas. Conhecimento das estratégias específicas de ensino. Então, esse tem que ser o foco da formação de professores desde a formação inicial, conhecimento pedagógico do conteúdo. É para isso que nós precisamos caminhar. Para formar bons professores alfabetizadores, tem aí 4 dimensões. Práticas efetivas. A formação deve enfatizar a aplicação prática de métodos e estratégias comprovadas de alfabetização. Ou seja, como que as crianças aprendem? O que leva as crianças a aprender? Protagonismo docente. Os professores devem ser vistos como agentes ativos do processo de formação. O professor não recebe essa metodologia pronta. Ele recebe conhecimento acumulado e ele transforma, ele cria novos conhecimentos, até porque as crianças estão mudando todo dia. Até porque, no caso da escola pública, a diversidade é imensa. O que funciona com uma criança não funciona com outra. E o método que faz com que cada uma delas aprenda, essas são as metodologias, esses são, né, esse constitui o chamado conteúdo pedagógico do conteúdo. Domínio pedagógico, professores alfabetizadores precisam ter sólidos conhecimentos sobre o processo de aquisição de leitura e escrita. Acompanhamento e feedback. Os professores precisam ser acompanhados, precisam receber feedback, ou seja, eles precisam passar por avaliações formativas, avaliações que iluminem a gestão da escola, a gestão da rede e a sua própria vida na busca de desenvolvimento de novas metodologias, de novos conhecimentos. Aqui eu quero trazer muito rapidamente, né, para inspirar vocês, política de formação de Sobral, que é em linha com o que eu acabei de falar, né? Ela é uma política que se baseia em um tripé: currículo, tudo que tem que trabalhar com aluno tem que estar no currículo. O professor tem que trabalhar a partir do currículo. O professor olha a avaliação dos alunos, avaliação diagnóstica e depois as avaliações processuais, e a formação que ele recebe é com base no currículo e com base na necessidade dos alunos. E isso gira todo ano, continuamente, né? E os professores trabalham num regime de colaboração entre pares, sob a liderança fundamental
E aí eu quero falar aqui para tantas diretoras, diretores e coordenadores pedagógicos, né? Da diretor e do coordenador pedagógico de cada escola. Então, Sobral, né? 84% dos estudantes atingem o nível adequado de leitura e matemática até o final do terceiro ano. É o caso brasileiro de maior sucesso. Nós, do Profissão Docente, sistematizamos a experiência de Sobral, vocês vão ver o livrinho logo aí na frente. Tem uma outra experiência que também a gente documentou, de Joinville, tem uma política de alfabetização e letramento. Todos os estudantes alfabetizados até o segundo ano, está em linha com o Plano Nacional. Também formação entre pares, contínua, toda semana, todo mês, alinhada ao currículo e de olho na aprendizagem. Se a criança não aprendeu, a formação precisa ser ajustada para que a criança possa aprender. Isso também tem uma publicação que vocês podem consultar depois. Um tema importante é por que prever o uso da hora atividade na escola? Eu já mencionei isso, queria apenas reprisar, né? Oportunidade de colaboração entre pares no ambiente escolar, né, se mostram cruciais para o aprimoramento da qualidade do sistema de ensino e para o desenvolvimento profissional docente. Tem aí os autores, essa literatura está citada no final. É isso, como eu falei, o encontro do professor, o trabalho colaborativo do professor sobre a avaliação, sobre o currículo, sobre o que eles estão ensinando, isso é fundamental, né, para o resultado da escola e para o resultado da rede. Implementações exitosas no Japão e Canadá demonstram que a troca de experiências e práticas entre pares no nível da unidade escolar é uma estratégia de maior custo eficiente para a melhoria do resultado de aprendizagem, né? Então, o encontro, a colaboração, né, entre os professores, entre pares, metodologicamente, é o mais eficaz para se ter uma formação adequada de professores. Óbvio, como eu já disse, isso alinhado ao currículo e alinhado às avaliações de aprendizagem. Vamos chegando para o fim, né? Nós precisamos pensar que a escola tem que promover o desenvolvimento de todos, né? Todas as crianças têm que ter acesso à escola, falei disso já, avançamos muito nisso. Os materiais didáticos precisam ser adaptados e contemporâneos. Imagine que hoje só se tenha material impresso. Não, tem que ter o material impresso e tem que ter material digital também. As crianças lidam bem com material digital, né? A formação de professores adequada, como eu falei, e um sistema colaborativo dentro da escola. A escola tem que ter uma unidade, tem que ser liderada por diretor e coordenador pedagógico, e os professores têm que formar uma comunidade de aprendizagem para ser uma comunidade, né, de promoção do desenvolvimento das crianças. Estamos finalizando aqui as três publicações do Profissão Docente, que eu mencionei, Sobral, a Política de Formação Continuada do Paraná, que usa tecnologia, muito interessante, e esse documento mais recente, Boas Práticas de Implementação, que aborda tanto Joinville, traz elementos do Paraná, de Sobral e de São Paulo. Então, aqui tem um material muito rico que vocês podem consultar na rede de vocês, na escola de vocês, e podem ver que é bem prático. A gente produziu isso na convivência com a rede e sempre pensando que alguém pode pegar e utilizar. Aqui estão as referências, tem também lives que estão referenciadas aí. Então, é isso da minha parte. Mais uma vez, dizer da alegria de estar com vocês, e agora a Silvia vai coordenar aí nosso bate-papo. Obrigado pela atenção de todos, Silvia. Acho que eu fui no tempo, né? Sim, professor. Tu está de parabéns aí, para além dessa formação, a gestão do tempo também foi maravilhosa. E isso é muito bom, porque garante aí um espaço de interação com os participantes, e estamos nesse momento. Se vocês quiserem continuar trazendo considerações, perguntas específicas, fiquem à vontade. Mas eu vou dar um retorno, professor, das inúmeras interações aqui no chat. Os professores foram, ao longo do encontro, trazendo considerações, indicando que é um tema de suma importância, que é importante ter esse espaço e dialogar sobre a formação de professores.
que adoraram as falas, né, essas falas ao longo do encontro, que faz todo sentido na atualidade pensar esse tema e de formação de professores, considerando a realidade que eles, né, como professores, estão vivendo. Destaca também que a valorização dos professores passa por melhores condições de trabalho em sala de aula. A valorização do professor também passa por estudo permanente desse professor, e para isso eles também precisam, que foi um item que o senhor destacou, de uma remuneração que seja também atrativa. Outros professores, estou rodando aqui, tá? Para buscar e contemplar as diferentes falas, que o professor é a peça-chave fundamental nesse processo de ensino-aprendizagem, então essa fala também vai ao encontro, o reforço que o senhor trouxe. Aqui tem uma que não consegui compreender muito, porque teve um desafio de digitação. A sala de aula é um laboratório para as práticas pedagógicas, e para quem tem esse objetivo, né, de se desenvolver como professor. O professor é fundamental na escolarização dos estudantes, e assim, vários outros professores foram trazendo, né, reforçando que, ao longo do encontro, o senhor trouxe frases e falas, fez destaque em falas muito importantes e aspectos muito importantes que diz respeito à formação e valorização dos professores. Então, professor, não tem aqui nenhuma questão específica, mas a partir do que os professores foram trazendo e também das anotações que fiz, eu até brinquei, vou falar para o professor ficar com a gente até às 21 horas, porque ainda aguento e quero ouvi-lo mais a respeito. Então, gostaria aqui, professor, de começar já agradecendo. O professor brincou, né, quando tive a oportunidade de falar mais sobre o curso, né, em linhas gerais, ele falou assim, eu quero fazer esse curso, eu vou lá olhar, né, e participar desse curso também. E parece eu estou com os links todos, eu vou visitando devagar, que eu não tenho tanto tempo, mas eu vou fazer. Parece que ele fez isso, porque ao longo, e no início da fala, o senhor foi destacando, e eu agradeço, vários dos temas que foram abordados por outros palestrantes ao longo dessa formação. O destaque para a história da alfabetização, o que podemos considerar como uma criança alfabetizada, a importância da alfabetização matemática, ou trabalhar a matemática nessa etapa, nesse momento que é da alfabetização, entre outros temas, né, que o senhor foi abordando e considerando aí em suas falas. Então, quero parabenizá-lo e agradecê-lo por isso. E aproveitando aqui o gancho, em particular, também gostei da consideração que o senhor trouxe, nós podemos repensar aí o título da formação, que eu acho que faz todo sentido pensar, e não em formação, mas de que formação nós estamos falando, né? Que é uma formação viva, dinâmica, e por isso esse termo desenvolvimento profissional dialoga muito com a literatura atual, que fala de formação permanente ou formação ao longo da vida, que traz esse dinamismo, né? Que o professor é aquele que deve ser um caçador de conhecimento, de buscar cada vez mais olhar, aprender com a prática e reforçar a sua prática a partir do estudo. Então, professor, feitas essas considerações iniciais, eu gostaria de fazer algumas perguntas, se me permite. Claro. E uma delas nós temos aqui um time de profissionais, né, que são nossos parceiros aí, e que o foco deles é a gestão e a formação de professores. Então, eles são gestores, formadores que estão ou na secretaria, ou como o senhor destacou, nas escolas, atuando como coordenadores pedagógicos. Então, fazendo um resumo aí, diante de tudo que o senhor apresentou, quais seriam as principais considerações, o que o senhor gostaria de reforçar para esse profissional que tem um papel tão importante, que é cuidar e colaborar para o desenvolvimento profissional dos professores que atuam, né, ou nas redes ou nas escolas? Silvia, de uma forma bem concreta, o que acontece nas redes?
E eu vou falar a partir de uma experiência, né? Em 2010, o Tribunal de Contas me determinou que fizesse uma auditoria das formações que a rede tinha feito para os professores do ensino médio, tá? Aí eu descobri, obviamente, quando o tribunal determina, você tem que fazer, né? Mas eu fiz com muita alegria, porque foi um aprendizado extraordinário. O que a gente viu? Que eram N formações, que saía formação de vários lugares diferentes da secretaria para os professores de ensino médio, que não havia coerência entre elas. Por quê? Porque é um mercado de oferta de formação continuada. Tem o terceiro setor, tem muitas organizações que ofertam formação continuada. Eu aproveito para dizer que o Formação Docente, nós não fazemos formação continuada, a gente ajuda a rede a organizar a formação continuada. Tem muitos vendedores de formação continuada, tem coisas de qualidade, tem coisas muito ruins, e as redes acabam sendo muito permeáveis, e há, na verdade, uma profusão de formações desconectadas, descontinuadas, que não leva a lugar nenhum, que não qualifica o professor, que não promove o desenvolvimento profissional e que não muda a sala de aula. E eu gosto, Silvia, de citar uma fala que não é minha, foi um aprendizado com um grande educador que chama-se Alex Santos, você deve conhecer, que está lá no MEC atualmente, desde o ano passado, e eu conheço o Alex já há mais de 15 anos, quando ele não tinha nada a ver com o MEC. E quando a gente discutia com ele sobre a formação de professores, ele falou, olha, a formação de professores tem que ser uma formação capaz de levar o professor a transformar a sua prática de sala de aula. Não pode ser uma formação, como em geral que torna o professor mais sabido, e eu gostei dessa expressão, mas não ajuda ele a transformar o que ele faz na sala de aula, ele só fica mais sabido. Essa formação é inócua, essa formação é inútil. Então, é disso que nós estamos falando. E aí, o que precisa? Precisa que a rede de ensino tome uma decisão. A rede de ensino tem que ter uma macro-orientação de como é que vai ser, né, a formação de professores na sua rede. Obviamente, como eu já disse, até porque o Brasil está numa fase de implementação de um currículo novo a partir da Base Nacional Comum Curricular, a formação tem que ser com base no currículo, né? No currículo progressivo, que vai se desenvolvendo ao longo do ano. Então, a cada semana, a cada mês, a cada bimestre, cada semestre, você tem que desenvolver essas competências que estão no currículo. A formação tem que ser colada nisso. Ela não pode ser diferente, porque senão a criança não vai aprender o que o currículo prescreve e o professor vai ficar desorientado, né? Ele tem um currículo para cumprir e tem uma formação que não é compatível com o currículo. Então, isso é uma providência essencial. A rede tem que tomar uma posição de ter uma política de rede de formação continuada. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, já falado, mas eu preciso repetir. A formação de professores eficaz é a formação que se dá entre pares, né? Que se dá entre pares. Então, tem que ter uma política de rede, mas isso tem que convergir lá na escola ou entre escolas, com os professores compartilhando suas práticas. Porque a riqueza da experiência, da profissão docente, é o que o professor desenvolve todo dia, cada dia, com cada aluno, para que esse aluno aprenda. Essa é que é a riqueza. Esse é que é o fermento fundamental da profissão docente. Então, tem que ter uma política de rede, e isso tem que ter uma ancoragem na escola, né? Eu ouvi, Silvia, recentemente, eu fiquei muito feliz com isso, do Roger, que foi secretário de Sobral, foi secretário de Educação do Ceará, e hoje trabalha no Centro Lema. Ele falou o seguinte, olha que aprendizado extraordinário que eu compartilho com todo mundo que está nos assistindo. Ele falou, em geral, nas redes de ensino, se fala que a escola está na ponta, né? Mas essa é uma visão equivocada. A escola não está na ponta, a escola é o centro, né? O centro não é a secretaria, não é a regional.
O centro é a escola. A Secretaria Regional são instrumentos, são ferramentas que têm que estar a serviço da escola. Então, é importante que a rede tenha uma política de formação a partir do currículo, e isso tem que estar ancorado na escola, né? Eu falei e vou repetir aqui que é muito importante. O diretor escolar não pode ser o síndico da escola. O diretor escolar, seja da escola que alfabetiza, seja da escola dos anos finais, seja do médio, ele tem que ser a liderança da escola. Ele tem que fazer a equipe escolar, sobretudo os professores, terem uma liga. Tem que ser um time, né? Aí a imagem do futebol, que é a nossa paixão nacional. Time desorganizado, time que um chuta para cada lado, não faz gol. E o gol da escola é o conjunto das crianças aprendendo. Esse é o gol da escola. A escola não aprende pela obra de um único professor. Claro que um único professor pode ser muito inspirador para uma criança ou para uma turma, mas a aprendizagem da criança decorre do trabalho de todos, da equipe da escola. Então, a formação tem que estar entre pares, ancorada na escola, mas com política de rede. A partir do currículo, olhando a aprendizagem dos alunos, continuamente a avaliação dos alunos, seja a avaliação que o professor faz, com a sua competência, seja a avaliação externa. Muitas vezes já tem avaliação externa. Essas coisas precisam se encontrar. E com materiais adequados, né? Porque para desenvolver uma competência tem que trazer um conhecimento, tem que levar a criança a desenvolver uma tarefa X, Y, Z. Então, o professor precisa ser apoiado, assessorado, ajudado pelos colegas, pelos formadores, para ele poder fazer com que todas as crianças aprendam. Então, assim, não sei se eu respondi sua questão. Na nossa visão é muito isso, uma política de rede que ancore na escola trabalho coletivo dos professores, liderado pelo diretor da escola e pela coordenação pedagógica. Perfeito, professor. Sim, contemplou e trouxe uma riqueza aí de detalhes do que os gestores, né, podem pensar quando considerar, quando pensam, né, num desenho, numa proposta curricular de formação de professores. Professor, tenho aqui 2 perguntas da professora Juliana Bezerra. Ela é de Jundiaí. A primeira delas, ela que gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre formação personalizada, ok? E uma outra, vamos lá. E também falasse um pouco mais também sobre professor mentor, que o senhor destaca que o orientador, né, mediador, que é um tema novo. Então, temos aí uns 4, 5 minutinhos para respondermos a pergunta da Juliana. Ô, Juliana, obrigado pela pergunta, essa terra maravilhosa ali, Jundiaí, já passei muito por aí. Mas, olha, Juliana, o tema é o seguinte, como eu disse, no século passado, né? E aí, Silvio, me inspiro muito na nossa queridíssima líder do Ayrton Senna, Viviane, minha queridíssima amiga. A Viviane sempre falou, a educação do século passado era a educação igual para todo mundo. A educação do século XXI não pode mais ser igual para todo mundo, porque todo mundo que estava na escola no século XX, como eu, as minhas turmas as crianças eram muito iguaizinhas, que era a turma de um extrato de elite, né? Eu não sou da elite rica, eu sou de uma elite de família organizada, que cuidava dos filhos e tal, mas, enfim, era um grupo muito homogêneo, né? Hoje, a escola, felizmente, como eu falei, tem todos, né? A escola pública, sobretudo, tem as classes A, B, C, D e E, né? Então, tem crianças com a maior diversidade possível. Então, o olhar do professor não pode ser único, né? Por outro lado, como o mundo mudou, cada criança tem uma identificação, tem um interesse, um quer fazer uma coisa, outro quer fazer outra. As crianças não querem fazer a mesma coisa, elas querem fazer coisas diferentes. Então, o processo, o que atrai o interesse, assim, alguém falou, né? Ninguém aprende o que não quer. Assim, o processo de aprendizagem, né? E nós passamos, Silvia, Juliana,
de uma escola que promovia a ensinagem, eu estou brincando aqui com as palavras, para uma escola que tem que promover a aprendizagem. Aí a aprendizagem tem que estar olhando para cada criança, para o interesse de cada uma, um interesse que pode mudar, é verdade, ao longo do tempo. Mas aqui, agora, ela aprende, ela se dedica àquilo que ela tem interesse, né? Isso é que chama um olhar mais personalizado. O que até 15, 20 anos atrás, as pessoas diziam, impossível, como é que a professora vai dar conta? Como é que dá conta disso? Eu acho que tem duas indicações fundamentais. Primeiro, tem um modelo de escola de antigamente, que era a escola multisseriada, né? Eu conhecia essa realidade ainda. A escola multisseriada era uma escola, geralmente no interior, que tinha primeira, segunda, terceira e quarta série. Tinha criança de 7, de 8, de 9 e 10 anos. Na mesma sala, pequenos grupos. E uma professora só. Como é que a professora fazia? Trabalhava em 4 séries ao mesmo tempo. Ela botava as crianças uma para ensinar a outra. Se isso tinha eficácia lá, sabe? E eu não estou defendendo voltar a isso. Eu estou defendendo que esse tipo de experiência de ensinagem, de aprendizagem, seja adotada hoje. É possível organizar dentro das salas de aula, criança com mais desenvolvimento que ajuda a criança com menos desenvolvimento. Obviamente, sempre com a supervisão e orientação da professora. E uma outra variável importante é a tecnologia. Com a tecnologia, né, a gente já consegue ver, competência por competência, o que a criança não desenvolveu dentro de uma turma. Avalia isso, volta para o professor, ele analisa e desenha um caminho para cada aluno, para um grupo de alunos. Então, a personalização é nesse sentido. E óbvio que se o desenvolvimento das crianças depende de uma orientação, de um olhar personalizado, o desenvolvimento do professor também tem que receber esse tipo de tratamento, né? E o outro ponto que ela trouxe, qual que foi, Silvia? Eu até perdi. Tem uma segunda. Ela fala desse professor mentor, ou orientador. Do mentor. Olha, Juliana, eu, quando estava na Secretaria Estadual de Educação, aqui em São Paulo, de 19 a 21, a gente começou a desenhar a nova carreira. E, de uma forma muito tímida, essa ideia apareceu, que era assim, olha, tem professores extraordinários, tem professores medianos, tem professores com desempenho muito aquém, né? Isso não é falar mal, isso é olhar para a realidade. O professor extraordinário, ele não pode deixar de ser reconhecido e muito menos de ter a sua competência extraordinária utilizada na rede, né? Então, a gente na carreira já pensava, tinha que ter aqui o professor mentor. Isso acho que foi escrito lá, mas não era muito claro o que fazer. O que eu enfatizo hoje é que, no profissão docente, até pelo apoio que a gente tem com a Rede São Paulo, na implementação da carreira, com outros trabalhos que nós estamos fazendo, quando a gente pensa no estágio do licenciando, o futuro professor, a gente vê o seguinte, a literatura internacional mostra o que tem eficácia, são duas coisas, que uma eu já falei, enfatizei, que é o professor entre pares. O que é a mentoria? A mentoria é um professor muito experiente, que desenvolveu-se muito e que tem aptidão para trabalhar com o outro, ajudar o outro a se desenvolver. É o entre pares, só que o professor, eu posso ter um entre pares com professores no mesmo nível de desenvolvimento e eu posso ter um entre pares com professor mentor com um nível de desenvolvimento bem mais avançado que apoia os que estão em processo de desenvolvimento. Repito, seja um estudante que vai ser professor, seja um professor que entrou na rede e está fazendo estágio probatório, seja um professor que já tem 10, 15 anos e quer se desenvolver e precisa de um apoio personalizado também. A mentoria é personalizada. Acho que respondi. Então, bem respondeu, com excelência, professor. Juliana está agradecendo a atenção e também a alegria de estar conosco nesse dia. Eu reforço as palavras da Juliana, agradecendo a generosidade de estar aqui conosco, compartilhando seus conhecimentos, trazendo exemplos que eles elogiaram, boas dicas, bons exemplos. Então, reforço aqui o agradecimento, professor, e fica aí um convite para seguirmos em outros encontros com esse tema, né, dialogando, ampliando, porque vi aqui pelo chat que
foi de interesse de muitos, que reforça, até a professora Amanda reforça, que formação tão importante, tão necessária para todos nós. Então, fica aí a nossa gratidão e o desejo de quero mais, tá bom, professor? O Silvio, se me permite, só para mais um minutinho para a gente concluir, um tema que eu toquei, mas de uma forma muito assim, rápida, é um tema importante que chama-se avaliação docente, né? Eu aproveito aqui com esse público grande que nós temos, porque geralmente, quando se fala na avaliação docente, aparece sempre uma reação de medo, de temor, né? Mas eu quero dizer que a avaliação docente, como a gente tratou na live do dia 30, inclusive, que você também construiu, é uma ferramenta de apoio ao professor, de apoio ao desenvolvimento do professor. É um acompanhamento do que o professor está fazendo para entender melhor quais são suas dificuldades, quais são suas necessidades e poder promover um desenvolvimento profissional. Aí eu volto a Juliana, cada vez mais customizado, mais personalizado, para que todos possam ter eficiência, porque só assim todas as crianças vão conseguir se desenvolver com o apoio do conjunto dos professores de cada escola. Eu agradeço muito, Silvia, mais uma vez a professora Maria Helena Castro, o professor Mozart e todo o time aí que você coordena por essa oportunidade e deixo aqui minha boa noite e, mais uma vez, a minha expressão de imensa alegria de poder estar com vocês nesse dia e deixar esse material aí para vocês poderem utilizar. Muito obrigado. Obrigada, professora. Esse foi um pedido mesmo, então agradeço por poder compartilhar. Tem muita gente que fala assim, ai, que pena, infelizmente a gente não vai ter acesso. Eu falei, vou pedir para o professor e que bom que o senhor já disponibilizou, logo nós vamos fazer chegar até eles. Obrigada, tenha uma boa noite, professor. Tá bom, tchau, tchau. Boa noite para todos.